Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a Prof está aqui para fazer a correção de história, que é o nosso próximo quiz, tá bom? O quiz de quinta-feira, ok? Então vamos lá. Nós começamos as atividades de história na apostila e falou sobre o quê? Sobre o encontro das culturas. Falou sobre os índios que já estavam aqui no Brasil e os portugueses que chegaram ao Brasil pensando que tinham chegado nas Índias. Por isso colocaram o nome dos índios, dos humanos que eles encontraram aqui de índios, ok? Então vamos falar um pouquinho como foi esse encontro. No texto fala um pouco também sobre o modo de vida indígena, que a professora já explicou. Aí lá na página 310 tinham as atividades, ok? Na primeira fala assim: complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Então tinha trabalho, natureza, criança e adulto. Letra A educação das crianças eram responsabilidade de todas as pessoas da aldeia. Letra B, essa foi a A. Letra B, os indígenas acreditavam nas forças da natureza e no mundo sobrenatural habitado por espíritos bons e maus. Letra C, meninos e meninas aprendiam observando as atividades dos adultos. Letra D, na educação indígena, trabalho e lazer se misturavam, ok? Essa foi a 2, a 1. A 2 diz o seguinte: anote nos quadrinhos H para atividades realizadas pelos homens indígenas e M para atividades realizadas pelas mulheres. Então vamos lá. 2. Cultivo agrícola, mulher. Vou fazer os quadradinhos e já deixar aqui só preenche. Construção de casas, homem. Caça, homem. Pesca, homem. Produção de utensílios, mulher. Colheita agrícola, mulher. Muito bem. Na número 3, o texto a seguir é um trecho de carta escrita ao rei de Portugal por Pero Vaz de Caminha, escrivão da Esquadra de Cabral. Na carta, Caminha descreve os indígenas que aqui encontraram. Leia o trecho da carta. A feição deles era parda, algo avermelhado, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso são tão inocentes como quando mostram o rosto. Esse foi o trecho da carta. Aí está escrito assim: compare essa descrição dos indígenas com a tela apresentada na página 307. Então, lá na página 307, nós temos essa tela que foi representada dos índios, tá bom? Naquela época não tinham foto, era só tela, tá bom? Nessa tela, os índios estão igual eles estão falando lá? Não, porque os índios estão cobertos. Então, essa é a diferença. Então, tá perguntando assim, ó. Compare essa descrição dos indígenas com a tela, depois responda. Qual a principal diferença na aparência dos indígenas representadas na tela e no texto? Então, ó, na tela, os indígenas, eles aparecem como? Aparecem cobertos por penas e peles de animais, tá? Quem colocou só aparecem cobertos, também está certo, tá bom? E no texto, ele afirma que os índios andavam nus. Andavam
vão nus. Então, vocês vão ter... Prof, não fiz igual, mas lembrem lá da palavra-chave. Tem que falar que na tela eles apareciam cobertos e na carta ele afirmava que os índios andavam nus, ok? Entenderam? Muito bem. Vamos apagar essa página. Se você não conseguiu copiar, volta o texto, volta o vídeo, tá bom? Aí vamos lá. No próximo texto vai falar das navegações, tá? O que quiseram fazer aqui, que na verdade eles não vieram para o Brasil, eles estavam atrás das Índias, que eles iam comprar o quê? Eles iam comprar as especiarias, tá bom? Então, vamos lá. O texto a seguir trata das possíveis razões para o desvio na rota percorrida por Pedro Álvares Cabral em sua expedição com destino às Índias. Aí leia o texto e tá pedindo na A. Sublinhe o trecho do texto que indica a opinião do autor sobre a chegada da esquadra de Cabral ao atual território brasileiro e o possível desvio do caminho das Índias. Então, vocês vão sublinhar no texto. Eu não vou escrever o texto na lousa, então dê uma olhadinha aqui, ó. Vocês vão sublinhar o texto do primeiro parágrafo até o primeiro ponto final que fica aqui em Ocidente. Então, vocês vão sublinhar toda essa parte. Desde o século XIX, vem se discutindo se a chegada dos portugueses ao Brasil foi uma obra do acaso, sendo produzida pelas correntes marítimas, ou se já havia conhecimento anteriormente do Novo Mundo, e uma espécie de missão secreta para que Cabral tomasse o rumo do Ocidente. Então, a história diz que foi por acaso que eles encontraram as terras que hoje são o Brasil. Mas tem historiadores que contam que Cabral já veio com o intuito de passar aqui no Brasil, tomar posse, depois seguir os caminhos para a Índia. Então, isso são hipóteses. O que a nossa história diz que foi uma obra do acaso. Ele passou, viu as terras e tomou posse, tá bom? Agora vamos para os exercícios. Na letra B está escrito assim: indique com X as alternativas relacionadas aos motivos que levaram os portugueses a se aventurar nas expedições marítimas. Primeiro quadradinho: testar a resistência das caravelas durante as expedições? Não. Segundo, encontrar um caminho marítimo para as Índias? Sim. Então, ó, primeiro quadradinho não, segundo quadradinho sim. Terceiro, chegar antes que outros europeus ao território atual do Brasil? Não. Obter grandes lucros com a venda de produtos do Oriente e da Europa? Sim. Ok? A número 2 está pedindo para encontrar 5 especiarias comercializadas pelos europeus. Vocês tinham que encontrar cravo, gengibre, canela, pimenta e noz moscada, tá? Olha aqui, ó. Se vocês conseguem ver. Pintar o quadradinho, o circular, tá bom? Aí na página 313, tá falando sobre o escambo, que era a troca dos índios com os portugueses. Os portugueses precisavam da mão de obra dos índios e os índios queriam que os portugueses tinham. Então, eles faziam uma troca. Aí tá escrito assim: 1. Relacione as informações a seguir de acordo com as informações do texto acima. A para indígenas e B para portugueses. Então, vamos usar esses mesmos quadradinhos aqui. São 4 quadradinhos. Primeiro, cobiçaram pau-brasil, árvore de madeira vermelha, abundante no litoral brasileiro, da qual se extraía uma tinta usada para tingir tecidos. Quem? Os índios ou os portugueses? Os portugueses. B de portugueses. Desejaram alguns objetos que não conheciam, como machados e facões. A para índios. Ofereciam machados, pás, foices, facas e espelhos em trocas de trabalho. Os portugueses. B. Cortavam e transportavam para o Brasil até os barcos europeus. Os índios. Tá bom? Bom, e nós paramos aí, certo? Na próxima aula de história, a prof vai explicar sobre o início da colonização. Beijos, estudem para o quiz, tá bom? Amo vocês, saudades.